Há algum tempo, eu assisti a um documentário. Era sobre a história de como a humanidade tem capturado peixes e os utilizado como alimento. Nesse documentário, foi apresentado um método de pesca incomum. O método era muito simples. Cada pessoa segurava uma armadilha para peixes, tecida de forma simples com galhos de árvores. A armadilha estava aberta tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Enquanto caminhava por um reservatório ou por um campo de arroz, a pessoa pressionava a armadilha para baixo, de cima para baixo. Se um peixe ficasse preso dentro, a pessoa o pegava com as mãos nuas e o colocava em uma bolsa pendurada ao lado. À primeira vista, a taxa de sucesso parecia bastante alta. Parecia que estavam pegando 3 ou 4 peixes por minuto. Esse método não utilizava um detector de peixes de última geração, não utilizava uma vara de pesca-cara e nem sequer utilizava uma rede. Ainda assim, o método era muito eficaz. Naquele momento, eu fiquei bastante surpreso. Observando esse método de pesca, que parecia simples, mas era muito eficiente, percebi algo. Os peixes podem ser capturados de uma maneira assim. Quando o alcance é reduzido, a capacidade dos seres humanos ou a eficiência de usar a capacidade humana pode aumentar de forma muito dramática. Há outro exemplo. É um mosquito que entrou em um mosquiteiro. Você já tentou pegar com a mão um mosquito voando dentro de um quarto? Dentro de um quarto, pode haver objetos que nos impedem de focar no mosquito. O mosquito pode voar para lugares mais altos e, às vezes, voa para trás de objetos. Hoje em dia, muitas vezes eu falho quando tento pegar com a mão um mosquito voando dentro do quarto. No entanto, um mosquito que entrou por acaso em um mosquiteiro é diferente. Quando se trata de um mosquito que entrou no mosquiteiro, eu me torno muito mais forte. Se você olhar com atenção dentro do mosquiteiro, pode encontrá-lo rapidamente, e a probabilidade de pegá-lo com a mão se torna maior. Pegar um peixe nadando na água com as mãos nuas. Pegar um mosquito voando no ar com as mãos nuas. Quando o alcance é reduzido, essas coisas se tornam possíveis. No entanto, será que esta é apenas uma história sobre pegar peixes com as mãos nuas? Será apenas uma história sobre pegar mosquitos com as mãos nuas? Por exemplo, imagine que há muitos objetos sobre uma mesa. Na verdade, o nosso cérebro está continuamente recebendo informações sobre esses objetos e, inconscientemente, ele continua pensando neles, se deve ignorar aqueles objetos bagunçados ou lidar com eles. Você já teve um pensamento vago como este em sua mente? Eu realmente deveria organizar todas essas coisas. Eu já tive essa experiência. Tenho uma tendência INTP, e organizar as coisas de forma ordenada pode não ser fácil para mim. Na verdade, sou alguém que tem lutado com arrumar e organizar. Mesmo agora, é difícil para mim falar com confiança sobre organização. No entanto, eu descobri um método. É simplesmente reduzir o alcance. Por exemplo, suponha que existam muitos objetos sobre a mesa, como livros, canetas, xícaras, lenços de papel, um telefone, lápis, borrachas e frascos de tinta. Eu junto minhas mãos formando um círculo e faço uma pequena forma redonda. Isso significa que, por enquanto, eu vou olhar apenas para esta pequena área. Dependendo da situação, ou dependendo do número de objetos, o alcance formado pelas minhas mãos pode ser mais estreito ou mais amplo. E dentro desse alcance, eu escolho uma palavra. Na verdade, não é absolutamente necessário escolher apenas uma. Também está tudo bem escolher 2 ou 3 palavras. A chave é uma decisão na mente. Portanto, até mesmo uma única palavra pode ser suficientemente eficaz. Por exemplo, a palavra caneta.
No meu caso, eu a repito cerca de 5 vezes. O volume da voz não é muito importante. Também está tudo bem se você repetir em voz baixa. Caneta, 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 caneta. Assim. Então, essa única palavra atua como uma espécie de núcleo de condensação. Eu estendo a mão para guardar a caneta. Mas não é apenas a caneta que se move. O livro, a xícara, o lenço de papel, o telefone, o lápis, a borracha e o frasco de tinta ao lado também acabam sendo organizados naturalmente juntos. Eu apenas decidi organizar uma coisa, e ainda assim aparece um fluxo no qual várias coisas ao redor também se organizam juntas. Não é surpreendente? Este pode ser um dos misteriosos funcionamentos do nosso cérebro. Uau! Até eu, um INTP, consigo organizar coisas. Para mim, foi uma experiência quase como um milagre, algo pelo qual agradecer a Deus. Na verdade, organizar e arrumar não é uma tarefa dolorosa. Se pensarmos com cuidado, organizar pode até ser mais agradável do que jogar um jogo de computador. Pense nos jogos de computador. Um jogo é um processo de resolver problemas e dificuldades que aparecem aleatoriamente, um por um. É um processo de enfrentar desafios, trazer ordem à bagunça e superar dificuldades. No entanto, há uma razão pela qual organizar às vezes pode ser mais interessante do que um jogo de computador. Organizar não apenas utiliza a mente, também envolve mover o corpo. Claro, para organizar as coisas, precisamos nos movimentar. Movemos objetos, caminhamos de um lado para o outro e usamos as mãos. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, é bom para a nossa saúde. Organizar coisas em uma casa ou em um escritório pode se tornar um exercício leve que utiliza tanto o cérebro quanto o corpo. Pode se tornar uma atividade agradável que utiliza juntos a nossa mente e o nosso corpo. Mas isso não significa que devemos deliberadamente deixar o nosso quarto bagunçado e depois tentar organizá-lo novamente. Bem, não há necessidade de deixar o nosso quarto bagunçado de propósito apenas para limpá-lo outra vez. Há 2 razões para isso. Primeiro, ao longo da vida, coisas que precisam ser organizadas continuam naturalmente a aparecer. As atividades humanas deixam muitos tipos de resultados, e entre eles, há coisas que exigem arrumação e organização. Por exemplo, depois de desfrutar de uma boa refeição, precisamos lavar a louça e organizar a cozinha. Segundo, aquilo que nós, seres humanos que vivemos no século XXI, precisamos organizar não são apenas as nossas mesas, quartos ou casas. Claro, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas um número considerável de pessoas modernas enfrenta outro grande objeto que precisa ser organizado. São os arquivos e as pastas que se acumulam dentro dos computadores e dos telefones celulares. Sobre organizar os arquivos e pastas de computadores e telefones celulares, falarei sobre isso outra vez como um novo tema. Os arquivos e pastas das pessoas que vivem no século XXI. Este é outro tema enorme. Quando penso nisso com cuidado, a razão pela qual senti desespero em relação à organização e senti sofrimento na vida não foi simplesmente o ato de organizar em si. Foi o medo psicológico e a sensação de não saber como resolver a situação. Por causa dos objetos espalhados no quarto, às vezes senti uma vaga sensação de medo. Então, eu orei a Deus. Se soubermos o método para lidar com uma tarefa dolorosa, se soubermos como resolvê-la, o nível de sofrimento se torna muito menor. Os níveis de frustração, desespero e depressão podem diminuir e podemos lidar com o nosso trabalho de uma maneira mais agradável. O mesmo é verdade para organizar. Na verdade, quando organizamos as coisas uma a uma, pode surgir um sentimento de realização. Sim, é isso mesmo. É possível sentir gratidão e até alegria enquanto organizamos as coisas.
Há uma prova disso. Você conhece quebra-cabeças, certo? A maioria de nós provavelmente já teve a experiência de montar quebra-cabeças. Às vezes pegamos quebra-cabeças emprestados de uma biblioteca ou até os compramos com dinheiro. Sim, alguns de nós já pagaram dinheiro para comprar quebra-cabeças. Em certo sentido, compramos bagunça com dinheiro, algo que simplesmente consome o nosso tempo. No entanto, em outro sentido, compramos a possibilidade de uma bela imagem que aparecerá quando o quebra-cabeça finalmente for concluído. Ao mesmo tempo, estamos treinando a nós mesmos em paciência, raciocínio e imaginação. De qualquer forma, pegamos ou compramos quebra-cabeças e depois despejamos as peças aleatoriamente sobre a mesa. E, ao juntar as peças espalhadas, não sentimos uma certa calma, um senso de realização e até felicidade? Eu sei, e peço desculpas. Admito que talvez eu tenha explicado a situação de maneira simples demais. Na realidade, existem problemas muito maiores em nossas vidas. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de trabalho, problemas de mudança, problemas de moradia, problemas de casamento ou de divórcio, problemas com impostos, cuidar de pais idosos, cuidar de filhos, incidentes e acidentes inesperados e assim por diante. Por causa dessas questões, um medo avassalador, preocupação e ansiedade às vezes podem vir sobre nós. Ainda assim, de certa forma, isso pode ser uma versão ampliada de organizar uma mesa, ou uma versão ampliada de peças de quebra-cabeça espalhadas por toda parte. Sim, isso mesmo. Às vezes nossas vidas podem parecer como peças de quebra-cabeça espalhadas pelo chão. Sim, pelo chão, nem mesmo sobre uma mesa. Mas podemos orar a Deus. Podemos reconhecer esses problemas da vida como coisas que precisam ser organizadas e enfrentadas, em vez de vê-los como coisas que nos arrastam para a depressão. Sim, podemos orar a Deus e sair da depressão. Precisamos descobrir a esperança em Deus. Aqui está o resumo da história de hoje. 1. Quando o alcance é reduzido, a capacidade de processamento humano pode aumentar. 2. Mais do que o próprio ato de organizar, o medo psicológico ou uma vaga sensação de estar sobrecarregado podem fazer com que organizar e arrumar pareça difícil. 3. No entanto, o ato real de organizar pode ser um processo agradável. 4. Às vezes, nossas vidas podem parecer como peças de quebra-cabeça espalhadas pelo chão, mas podemos orar a Deus. Obrigado por ouvir esta história.